Caros alunos, iniciamos hoje a sexta aula. Já tínhamos passado para vocês a aula número 1, 2, 3, 4 e 5, falando das licitações públicas que antecedem a contratação. E hoje precisamos falar um pouco sobre contratos administrativos. Os contratos administrativos são qualquer ajuste que a administração pública faz com um particular, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Ou seja, para contratar, inicialmente é preciso licitar. O que nós vimos até agora foram os processos licitatórios, ou seja, aquelas modalidades que se utilizam para que a licitação aconteça. Então vimos como se monta a comissão de licitação, quais são as modalidades, quais são os tipos de julgamento, para depois entender o contrato em si. O contrato administrativo, então, é um ajuste formal entre a administração pública e um particular, ou seja, a administração pública precisa de um produto, de um serviço, de uma obra, precisa firmar um convênio, firmar um termo de gestão, um termo de fomento, qualquer tipo de ajuste que tenha repercussão jurídica, a gente chama de contrato. Quando esse contrato é entre a administração e um particular, ou seja, a administração está em uma das partes do contrato, nós chamamos isso de contrato administrativo. Há uma diferença entre contrato privado e contrato administrativo. Os contratos privados, há um equilíbrio de forças entre os contratantes, ou seja, o contratante e o contratado gozam de uma certa isonomia de tratamento em direitos e deveres. Ou seja, o contrato ele é horizontal, há uma horizontalidade. Por exemplo, se tu fizeres um contrato de aluguel, o proprietário do imóvel tem que fornecer o imóvel em condições de habitabilidade e o inquilino terá o direito de usufruir o imóvel e pagar o valor combinado. Há, portanto, um equilíbrio de forças entre o contratante e o contratado. No contrato administrativo, isso não é assim, isso é diferente. A relação jurídica estabelece um patamar de superioridade para a administração pública, ou seja, a administração pública está em grau de superioridade em relação ao contratado. A administração pública é o contratante e o contratado ele não goza das mesmas condições de um contrato privado. Nós diríamos então que o contrato administrativo ele é verticalizado, ou seja, na parte superior do contrato está o contratante, que é a administração pública, e na parte inferior do contrato está o contratado. E ele, então, sofre um pouco com isso. A lei de licitação prevê exatamente essa disparidade de tratamento entre o contratado e o contratante. O contratante sempre está em superioridade. Nós poderíamos dizer que é o princípio da supremacia do interesse público sobre os interesses privados. Por isso que o contrato privilegia de sobremaneira a administração pública. Então, no caso dos contratos privados, nós temos um equilíbrio de forças e nos contratos administrativos o Estado goza de uma vantagem e nós chamamos isso, poderíamos chamar isso de contratos leoninos ou contratos exorbitantes, com cláusulas exorbitantes. Isso é entendido assim e assim é de fato a previsão da legislação. Então, a Lei 8.666 de 93, que é a Lei de Licitações e Contratos Públicos, prevê exatamente algumas possibilidades de ser incorporado ao contrato cláusulas ditas exorbitantes ou cláusulas até consideradas leoninas. É importante ressaltar que quando da licitação, o contratado, que participa do processo licitatório para ser futuramente contratado, já de antemão sabe do inteiro teor do contrato. Ou seja, a minuta do contrato é publicada junto com o edital. Então, o contratado ele já é sabedor das condições das cláusulas que ele terá que aderir, por isso que é um contrato de adesão, ao ser contratado. Nós poderíamos elencar aqui os diversos tipos de contratos administrativos. O mais comum é de fornecimento de produtos, que é um contrato em que a administração precisa de um determinado produto, faz a licitação acontecer e contrata essa empresa que, normalmente pelo menor preço, vai fornecer esse produto de interesse da administração. Nós temos os contratos de obras públicas. São contratos que podem ser de empreitada global, podem ser por etapa, podem ser obras de tarefas menores e etc. e tal. São várias as definições do artigo 6º da Lei 8.666 de 93 que estabelece
essas diferenças entre as obras. O contrato de obra, a administração pública necessita contratar uma empresa que vai realizar a construção, vai realizar a obra propriamente dita e receberá um valor por esse serviço. A empresa entrará com equipamento, com as pessoas, a administração pública apresenta apenas um projeto, e esse projeto a gente chama de projeto básico. Então, no edital de licitação para a contratação de obra, é necessário desenvolver um projeto. Esse projeto, dependendo da situação, poderá ser licitado também, mas normalmente a administração pública tem os seus engenheiros que desenvolvem os projetos e depois se faz a licitação apenas para contratar a realização da obra, a construção em si. Nós temos também contratos de serviços, né? São contratos, é um tipo de contrato também muito comum na administração pública, em que a administração precisa de um determinado serviço que ela não realiza com seus próprios quadros, com seus próprios servidores, então busca na iniciativa privada quem realiza determinado serviço. Pode ser serviços de advocacia, pode ser serviço de engenharia, pode ser serviços de assessoria contábil, pode ser serviços até de medicina, de telemedicina, de laboratórios, etc. e tal. De informática, são vários os serviços necessários para que a administração pública possa funcionar e os contratos de serviço têm essa finalidade, trazer para a administração alguns serviços que ela não consiga realizar com os seus próprios quadros. Portanto, ressaltar que os serviços considerados essenciais e próprios do Estado têm que ser realizados pelo próprio Estado. O serviço de juiz, de delegado, o serviço de fiscalização, né, para exercer o poder de polícia, isso são contratos. São serviços, aliás, que devem ser realizados pela própria administração. Ela que tem essa obrigação de fazer, por isso que os concursos públicos para escolher pessoas para desenvolverem essas atividades que são consideradas atividades fins do Estado. As atividades meios, né, que necessitem de serviços poderão ser contratados através de licitação e se firma então um contrato. Nós temos contratos de concessão de serviço público, que são contratos de longa duração, com empresas que vão ter um investimento muito grande, são contratos muito estáveis, né, e a gente chama isso de contrato de concessão. Nós temos também o contrato administrativo de permissão, que é um contrato a título precário, em que a administração contrata um prestador de serviço para exercer uma determinada atividade, por um tempo muito curto, envolvendo pouco dinheiro, pouco investimento, e a gente chama isso de contrato de permissão. Então, são serviços que a administração pública precisa prestar para o cidadão, que ela concede para um particular ou ela permite que um particular assim o faça. Nós temos também os convênios, que são contratos administrativos entre entes públicos. O município firma convênio com o Estado, por exemplo, na área de segurança pública. O município firma um convênio com a União para a realização de serviços de medicina, por exemplo. Então, são exemplos que eu estou dando. Aí, quando é esse contrato entre entes, entre órgãos da administração pública, a gente chama isso, determina ou denomina de contrato de convênio. Nós temos agora a Lei 13.019, que é uma lei relativamente nova, de 2014, que possibilita os contratos de gestão, os contratos que são chamados termos de fomento e os contratos que são chamados termos de parceria. Esses contratos são diferentes entre eles e essa lei explicita exatamente essas diferenças. Então, às vezes, o município tem um hospital, precisa passar a gestão do hospital para uma entidade filantrópica, ou sem fins lucrativos, etc. e aí pode firmar ou um termo de gestão ou um termo de fomento, repassar um valor em dinheiro e essa organização social poderá desempenhar essa atividade na área da medicina. Isso é muito comum aqui na região dos hospitais públicos adotarem esse termo de parceria ou, às vezes, termo de fomento. Junto às APAES também acontece muito esses contratos, né? São normalmente assim. Bom, as características do contrato administrativo. A primeira delas é que tem que haver a presença do Estado numa das partes do contrato, ou seja, o contratante tem que ser um órgão estatal, tem que ser a administração pública. Essa é a primeira característica do contrato administrativo. O contrato administrativo precisa ter finalidade pública, ou seja, ele tem que buscar o bem comum. O contrato administrativo é feito para contratar um produto, um serviço ou uma obra que tem finalidade pública. O contrato administrativo precisa ser formal, ele tem que obedecer uma forma. Esse contrato e a sua minuta deverá ser apresentado no momento da licitação. Por isso que os contratos administrativos precisam ser formais, têm que ser escritos. Não existe contrato administrativo verbal. A não ser aquele que eu já citei para vocês em aulas anteriores,
que é o previsto no artigo 60, parágrafo único da Lei de Licitação, em que são contratos informais, né, de pequeno valor. Por exemplo, quando a pessoa viaja com um carro da administração pública e precisa trocar um pneu, ou trocar um para-brisa que quebrou, ou fazer um conserto na mecânica durante a viagem, e é possível, então, firmar esse contrato não escrito, mediante nota fiscal com pronto pagamento até um valor de R$ 8.600. Então, é um valor bem baixo para esses contratos, é uma exceção à informalidade. O contrato tem uma natureza de adesão. O contrato administrativo tem natureza de adesão, por quê? Porque o contratado não pode discutir o teor do contrato. Ele participa da licitação, ele é contratado, às vezes até contratado diretamente por inexigibilidade ou por dispensa da licitação, mas o contrato é aquele que foi apresentado para ele no edital. E esse edital define, então, em anexo, o que é o contrato administrativo a ser assinado. Por isso que o contratado assina obrigatoriamente aquele documento que foi apresentado. Nós chamamos isso de contratação por adesão. Então, o contrato por adesão tem essa característica. Não há discussão das cláusulas contratuais propriamente dito. As cláusulas exorbitantes, que eu já falei para vocês, elas devem estar constante do contrato. Ou seja, o contrato administrativo vai prever multas que são, às vezes, bastante fortes, bastante prejudiciais ao contratado, forçando ele ao cumprimento do contrato. Por isso que essas cláusulas exorbitantes, chamadas cláusulas leoninas ou exorbitantes, ela é uma característica própria do contrato administrativo. O contratado ele está em inferioridade de condições no contrato administrativo, porque essas cláusulas que são bastante exorbitantes, bastante agressivas em relação ao contratado, elas precisam estar constantes. Outra característica é a possibilidade de mutação do contrato. A princípio, o contrato ele não é mutável, mas se a administração pública tiver um interesse público superveniente que necessite de alguma alteração contratual, isso é possível. Nos contratos administrativos, a mutação é possível. Por isso que essa característica de mutabilidade está presente também no contrato administrativo. A aplicação das penalidades devem ser bastante rígidas, devem estar previstas formalmente no edital e na minuta do contrato. E quando o vencedor da licitação for assinar o contrato, ele vai assinar exatamente aquele contrato prevendo aquelas penalidades já estabelecidas na minuta do contrato publicado junto com o edital. Então não há discussão acerca das penalidades. As penalidades não podem ser discutidas, inclusive judicialmente, porque elas são aderidas ao contrato pelo contratado. O contratado aceita, ao assinar o contrato, que vai se submeter, inclusive, às penalidades previstas nesse contrato. Outra possibilidade é a anulação do contrato. Se houver um descumprimento da ordem legal, o contrato administrativo pode ser anulado unilateralmente por parte da administração. Isso que a gente chama, então, de anulação. O contrato, se não houver mais interesse público na manutenção do contrato administrativo, ele pode também ser revogado. A revogação se diferencia da anulação. A anulação é quando há uma ilegalidade que força o rompimento do contrato. A revogação é quando não há interesse público. Embora não haja ilegalidade, o interesse público sendo superior, ele não permite, então, que o contrato permaneça em função desse interesse público. Por isso que a gente chama isso de revogação do contrato administrativo. Outra possibilidade é a administração retomar o objeto do contrato, ou seja, o contratante não está cumprindo fielmente com os termos do contrato, é possível, então, que haja a tomada do contrato por parte da administração. E a administração pública, então, ela vai administrar o contrato da sua forma. Por exemplo, uma obra pública não concluída pelo contratante poderá ser retomada e essa obra ser feita pela própria administração pública. Bom, nós temos os contratos com essas características, né? Nós temos também a figura do consórcio, que é um contrato firmado entre entes da federação também, quando eles têm interesses comuns. Esse consórcio precisa ter autorização legislativa. Então, o consórcio é uma das características também do contrato entre entes da federação. Para ressaltar, nós temos uma lei também, que é de 2004, que é a lei das PPPs, que é a parceria público-privado. O que é uma PPP? Quando o poder público contrata um particular em que o particular investe e administra depois aquele objetivo do contrato. Ou seja, nós poderemos construir, por exemplo, um centro de eventos através de uma parceria público-privada.
Então, se publica um edital buscando um parceiro privado para que o parceiro, então, ele invista e depois ele administre aquele empreendimento, sem que a administração pública coloque muito dinheiro. Quem vence a licitação? Sempre na parceria público-privada, vence a licitação aquela empresa, né, ou um consórcio de empresas que ofereceu o maior valor em contraponto ao valor investido pelo poder público. Então, a administração pública não quer investir muito. Vence a licitação aquela empresa que resolver investir mais em relação a outras concorrentes e a administração pública investir, logicamente, menos. Então, a parceria público-privada ela pode ser administrativa ou patrocinada. A parceria público-privada administrativa é quando ela é feita para a contratação de uma empresa que vai administrar futuramente o empreendimento. Eu posso fazer um hospital público através de uma parceria público-privada administrativa. Como é que funciona isso? A empresa vencedora constrói o hospital e toca o hospital. E a administração pública reembolsa os custos do hospital e da obra com o passar do tempo. Então é feito um repasse mensal, né, para fazer frente às despesas desse hospital, administrado pela iniciativa privada. Vejam que na parceria público-privada, quem toca o empreendimento é a iniciativa privada. O poder público entra com uma parte do dinheiro, mas a maior parte do valor investido é da iniciativa privada. A parceria público-privada patrocinada, por exemplo, numa estrada como a BR-101, poderia ter sido feita a duplicação da BR-101 por uma PPP patrocinada. E com o tempo, os usuários dessa rodovia pagariam, então, essa despesa dessa duplicação dessa rodovia. Não foi feito assim. O governo federal duplicou e agora vai licitar uma concessão administrativa futura dessa parte que foi duplicada. Por exemplo, de Florianópolis ou de Palhoça até Torres, no Rio Grande do Sul. Então, ainda não há pedágios porque ainda não foi feita a concessão. Vejam, a União poderia ter promovido uma PPP, uma parceria público-privada, e aí a empresa privada é que bancaria essa duplicação. Não é o que foi feito, mas eu estou dando um exemplo para poder ficar mais claro essa situação. As parcerias público-privadas elas precisam envolver um valor acima de 10 milhões de reais. Não dá para fazer uma PPP, uma parceria público-privada, se o empreendimento, o investimento não for superior a 10 milhões de reais. Tem que ser superior a 10 milhões de reais. A prestação do serviço feito pela empresa privada na parceria público-privada tem que ser por mais de 5 anos. Menos de 5 anos também não é possível fazer uma parceria público-privada. Nós também temos na legislação já dita para você, a lei 11.079, né, que é a lei das PPPs de 2004, essa lei prevê que não é possível utilizar desse mecanismo, desse tipo de contrato, parceria público-privada, para consecução de uma obra, para fazer uma obra simplesmente. Não, é para fazer uma obra em que o particular depois vai fazer gestão desse empreendimento. Só para fazer obra teria que fazer uma licitação normal ou modalidade de concorrência, se a obra for de grande valor, e pagar o contratado da forma prevista no contrato. Na parceria público-privada, então, nós temos 3 condições. Primeiro, tem que envolver um valor acima de 10 milhões, essa parceria tem que durar mais de 5 anos, senão não é possível, e não é possível parceria público-privada apenas para a contratação de uma obra. Se for contratação de uma obra, tem que adotar uma outra modalidade, não parceria público-privada. Para fazer uma PPP, a modalidade de licitação é a concorrência, certo? E o julgamento vai envolver tanto preço, quanto menor preço, quanto técnica e preço, se for assim necessário. Então, é obrigatório para fazer uma parceria público-privada adotar a modalidade concorrência. Depois de ter conseguido um vencedor, né, ter adquirido ele o direito de firmar o contrato, né, então aquele parceiro vencedor da licitação, ele será o administrador do empreendimento, certo? Por exemplo, se nós fizéssemos aqui em Balneário Camboriú a Passarela da Barra por uma PPP, seria possível, porque o valor é acima de 10 milhões, poderia esse administrador depois tocar o empreendimento, o negócio, né, e o município colocaria um valor menor, o empreendedor, uma construtora poderia ter feito a obra e ter administrado, explorado
esse equipamento, né, que é turístico, mas também é de mobilidade urbana. Estou dando um exemplo nesse sentido. Aí o município, junto com a empresa vencedora, teria que formar uma sociedade de propósito específico, né, firmar um contrato, registrar na junta comercial, um contrato de sociedade de propósito específico, em que o particular terá mais ações nessa sociedade do que o município, por exemplo, nesse exemplo que eu dei para vocês. Então, na parceria público-privada, sempre o parceiro privado tem mais ações, ele que administra, ele que faz a gestão, diferente de uma empresa de economia mista, em que o Estado tem mais de 50% das ações, como é o caso do Banco do Brasil, como é o caso da Petrobras. No caso da parceria público-privada, o parceiro privado ele tem maior quantidade de dinheiro envolvido, né? Ele que bancou praticamente todo o investimento, então ele faz a gestão dessa empresa de propósito específico ou sociedade de propósito específico. Essas são as características, então, da parceria público-privada que nós tínhamos que passar para vocês. Resumidamente, então, contratos são acordo entre a administração pública e particulares, precisa respeitar a questão da legalidade, da moralidade, da finalidade pública, da formalidade dos processos, né? Há necessidade, sempre que assim previsto em lei, ser previamente licitado a contratação, a não ser que se encaixe nos casos de licitação dispensável ou licitação inexigível, que nós já vimos em aulas anteriores. Então, com isso, nós concluímos esse assunto licitações públicas e contratos, quando nós encerramos, então, falando sobre os diversos tipos de contrato, as características dos contratos administrativos. Eu vou deixar para vocês também, no material didático, um vídeo para que vocês assistam do professor Joel Niebuhr, que ele aborda a Lei 8666 na parte que trata dos contratos públicos, onde ele critica muito a questão dos pagamentos, a falta de pagamentos, os atrasos, a questão da corrupção envolvendo os contratos administrativos e a possibilidade de aditamentos e etc. e tal. Superfaturamento, tudo isso vai ser tratado nesse vídeo que eu vou colocar também à disposição de vocês nessa plataforma Blackboard. Então, eu vou passar para vocês ou o endereço do vídeo, que vocês vão acessar no YouTube, ou se eu conseguir, eu vou anexar já no material para que vocês possam assistir. Então, o trabalho de vocês será assistir esse meu vídeo integralmente e assistir o vídeo do professor Joel Niebuhr, que é um professor e administrativista de Florianópolis, que trabalha muito junto ao Tribunal de Contas e que entende muito dessa parte também dos contratos administrativos. Um abraço a todos.